Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Vamos embora para mais uma leitura com Carol. Gente, hoje nós estamos no capítulo 11, o último capítulo do livro A Criação do Patriarcado, de Gerda Lerner, que trata da história da opressão das mulheres pelos homens. E que história, gente! É o último capítulo do livro, em seguida eu vou ler o apêndice que ela traz, algumas definições. E é isso. Vamos embora? Muito foda esse livro, tô gostando muito. Para mim, ele tá trazendo assim uma perspectiva de completude, de entendimento de muitos aspectos da nossa vida social, da nossa vida em sociedade, né? Como seres humanos, como nós funcionamos, nossos sistemas, né? Como um todo. Então, muitas coisas que eu não consegui identificar, ou que eu não consegui entender, ou pelo menos colocar em palavras, acredito que ela tá me ajudando muito nesse sentido. Sou muito grata a essa pessoa por dedicar, né, parte da sua vida aí para buscar essa nossa história. E é isso, meus amor. Vamos nessa? Então tá bom. Esse capítulo eu acredito que seja um resumão, assim, do livro todo. Então, se tu não tem tempo, não quer assistir ou não quer ler os vídeos anteriores, né, o livro inteiro, eu acho que recomendo ler essa parte, ouvir essa parte. Depois que eu concluir, eu dou certeza. Mas eu acho que vai ser tipo um resumão mesmo, né? Então tá, vamos ver? Simbora. Já tomei meu cafezinho, já tomei minha água. Tô prontinha pra ficar lendo aqui com vocês até o fim. Simbora. Capítulo 11, A Criação do Patriarcado, página 266. O patriarcado é uma criação histórica, formada por homens e mulheres em um processo que levou quase 2.500 anos até ser concluído. A princípio, o patriarcado apareceu como estado arcaico. A unidade básica de sua organização foi a família patriarcal, que expressava e criava de modo incessante suas regras e valores. Vimos como definições de gênero afetaram integralmente a formação do Estado. Faremos agora uma breve revisão do modo como o gênero foi criado, definido e estabelecido. Os papéis e o comportamento considerados apropriados aos sexos eram expressos em valores, costumes, leis e papéis sociais. Também, e de forma mais significativa, eram manifestados em metáforas primordiais, as quais se tornaram parte da construção social e do sistema explicativo. A sexualidade das mulheres, consistindo de suas capacidades e seus serviços reprodutivos e sexuais, foi modificada ainda antes da criação da civilização ocidental. O desenvolvimento da agricultura no período neolítico fomentou a troca de mulheres intertribal, não apenas como um meio de evitar os incessantes conflitos travados pelas alianças de consolidação do casamento, mas também porque sociedades com mais mulheres poderiam produzir mais filhos. Ao contrário das necessidades econômicas das sociedades de caçadores-coletores, agricultores poderiam usar o trabalho de crianças para aumentar a produção e acumular excedentes. Homens, como grupo, tinham direitos sobre as mulheres, que as mulheres, como grupo, não tinham sobre os homens. As próprias mulheres tornaram-se um recurso adquirido por homens, tanto quanto as terras adquiridas por eles. Mulheres eram trocadas ou compradas em casamentos para benefício de suas famílias. Depois, elas foram dominadas ou compradas para a escravidão, quando seus serviços sexuais eram parte de sua mão de obra e seus filhos eram propriedade de seus senhores. Em toda a sociedade conhecida, as mulheres das tribos conquistadas eram escravizadas primeiro, enquanto os homens eram mortos. Somente depois que os homens aprenderam como escravizar as mulheres dos grupos que podiam ser definidos como estranhos, é que eles aprenderam a escravizar os homens desses grupos, e, em seguida, grupos subordinados de suas próprias sociedades. Dessa forma, a escravidão de mulheres, combinando tanto o racismo quanto o machismo,
precedeu a formação de classes e a opressão de classes. As diferenças de classes foram, em seu início, expressas e constituídas em termos de relações patriarcais. A classe não é um construto separado do gênero. Em vez disso, a classe é expressa em termos relacionados ao gênero. Já no segundo milênio antes de Cristo, em sociedades mesopotâmicas, as filhas de famílias pobres eram vendidas para casamento ou prostituição, a fim de fornecer auxílio econômico para suas famílias. As filhas de homens pobres podiam definir um preço de noiva, pago pela família do noivo à família da noiva, o que não raro permitia à família da noiva garantir casamentos mais vantajosos financeiramente para seus filhos, melhorando assim a posição econômica da família. Se um marido ou um pai não conseguisse pagar sua dívida, sua esposa e filhos poderiam ser usados como garantia, tornando-se escravos por dívida ao credor. Essas condições estavam estabelecidas com tanta firmeza no ano de 1750 a.C., que a lei de Hammurabi instituiu uma melhora significativa no destino das garantias, limitando seus serviços a 3 anos, sendo que antes eram serviços vitalícios. O produto desse comércio de mulheres, preço de noiva, preço de venda e filhos, era controlado pelos homens. Pode, portanto, representar os primeiros casos de acúmulo de propriedade privada. A escravização de mulheres de tribos conquistadas tornou-se não apenas um símbolo de status para nobres e guerreiros, mas de fato permitiu que conquistadores adquirissem riqueza tangível por meio da venda ou negociação de produtos de trabalho escravo e os frutos de sua reprodução, filhos de escravos. Levi-Strauss, a quem devemos o conceito de a troca das mulheres, fala sobre a reificação das mulheres, a qual ocorreu como sua consequência. Porém, não são as mulheres que são reificadas e comercializadas, mas sua sexualidade e capacidade reprodutiva. A distinção é importante. As mulheres nunca se tornaram coisas, nem eram assim percebidas. As mulheres, não importando quanto tinham sido exploradas e sofrido abusos, conservaram seu poder de ação e escolha na mesma proporção, com frequência limitada, que os homens de seu grupo. Mas as mulheres sempre, e até os dias de hoje, viveram em estado relativamente maior de falta de liberdade do que os homens. Uma vez que sua sexualidade, um aspecto de seu corpo, era controlada por outros, as mulheres não apenas estavam em desvantagem, como também restritas de maneira muito particular em termos psicológicos. Para as mulheres, da mesma forma que para os homens de grupos, oprimidos e subordinados, a história consistiu de sua luta por emancipação e liberdade devido à necessidade. Porém, as mulheres lutaram contra formas de opressão e dominação diferentes das dos homens, e a luta delas, até hoje, encontra-se mais atrasada em relação à dos homens. O primeiro papel social da mulher, definido pelo gênero, foi ser trocada em transações de casamento. O papel de gênero obverso do homem foi ser aquele que executava a troca ou que definia os termos das trocas. Outro papel definido pelo gênero para mulheres foi o de esposa substituta, o qual se tornou estabelecido e institucionalizado para mulheres de grupos de elite. Esse papel oferecia às mulheres consideráveis poder e privilégios, porém, estes dependiam de sua associação a homens da elite e baseavam-se minimamente no desempenho satisfatório ao oferecer a esses homens serviços sexuais e reprodutivos. Se uma mulher não conseguisse atender essas demandas, era logo substituída e, consequentemente, o
perdia todos os seus privilégios e status. O papel definido pelo gênero para guerreiros levou os homens a adquirir poder sobre homens e mulheres de tribos conquistadas. Essa conquista, induzida pela guerra, ocorria sobre pessoas já diferenciadas dos vencedores pela raça, etnia ou simples diferença tribal. Em sua origem derradeira, diferença como uma marca de distinção entre conquistados e conquistadores era baseada na primeira diferença claramente observável entre os gêneros. Os homens haviam aprendido como afirmar e exercer poder sobre as pessoas um tanto diferentes deles na primitiva troca de mulheres. Dessa maneira, os homens adquiriram o conhecimento necessário para elevar diferença de qualquer tipo a um critério para a dominação. Desde sua concepção na escravidão, a dominância de classe tomou formas distintas para homens e mulheres escravizados. Os homens eram primeiro explorados como trabalhadores. As mulheres eram sempre exploradas como trabalhadoras, fornecedoras de serviços sexuais e reprodutoras. O registro histórico de todas as sociedades escravocratas oferece evidências dessa generalização. A exploração sexual de mulheres de classe baixa por homens de classe alta, por ser demonstrada na antiguidade, pode ser demonstrada na antiguidade, sob o feudalismo em lugares burgueses dos séculos XIX e XX na Europa, nas complexas relações de sexo-raça entre mulheres dos países colonizados e seus colonizadores homens. É onipresente e disseminada. Para as mulheres, exploração sexual é a própria marca da exploração de classe. Em qualquer momento específico na história, cada classe é constituída de duas classes distintas, homens e mulheres. A posição de classe das mulheres se tornou consolidada e estabelecida por meio de suas relações sexuais. Esta foi sempre expressa em graus de falta de liberdade, em um espectro que variava da mulher escrava, cujas funções sexuais e reprodutivas foram comercializadas, assim como ela mesma, até a escrava concubina, cujo desempenho sexual poderia elevar seu próprio status ou o de seus filhos. Depois, para a esposa livre, cujos serviços sexuais e reprodutivos oferecidos a um homem das classes elevadas lhe dava direito a propriedades e direitos legais. Enquanto cada um desses grupos tinha obrigações e privilégios consideravelmente distintos em relação a propriedades, leis e recursos econômicos, compartilhavam a falta de liberdade de serem sexual e reprodutivamente controlados por homens. Podemos expressar melhor a complexidade dos vários níveis de dependência e liberdade das mulheres, comparando cada mulher com seu irmão e considerando como a vida e as oportunidades de uma irmã e seu irmão eram distintas. Para os homens, a classe foi e é baseada em suas relações com os meios de produção. Aqueles que detinham os meios de produção podiam dominar aqueles que não os detinham. Os donos dos meios de produção também adquiriam a mercadoria de serviços sexuais femininos, tanto de mulheres da própria classe quanto de mulheres de classes subordinadas. Na antiga Mesopotâmia, na antiguidade clássica e em sociedades escravocratas, os homens dominantes também adquiriam como propriedade o produto da função reprodutiva de mulheres subordinadas, os filhos, que seriam usados como trabalhadores, negociados para casamento ou vendidos como escravos, conforme o caso. Para as mulheres, a classe é mediada por meio de seus vínculos sexuais com um homem. É através do homem que as mulheres recebem ou perdem acesso aos meios de produção e a recursos. É por meio de seu comportamento sexual que ganham acesso à classe. Mulheres respeitáveis ganham acesso à classe por meio de pais e maridos, mas quebrar as regras sexuais pode rebaixá-las de classe. A definição sexual de desvio
marca uma mulher como não respeitável, o que de fato confere a ela o mais baixo status social possível. As mulheres que se abstêm de serviços heterossexuais, tais como as mulheres solteiras, freiras, lésbicas, estão conectadas ao homem dominante de sua família de origem e, através dele, recebem acesso a recursos. Ou, de outra forma, são rebaixadas. Em alguns períodos históricos, conventos e outros enclaves para mulheres solteiras criaram espaços fechados, nos quais essas mulheres podiam desempenhar sua função e manter a respeitabilidade. Mas a grande maioria de mulheres solteiras é, por definição, marginalizada e dependente da proteção de parentes homens. Isso se provou verdadeiro ao longo da história até meados do século XX, no mundo ocidental, e hoje ainda é verdade na maioria dos países subdesenvolvidos. O grupo de mulheres independentes e autossuficientes que existe em toda a sociedade é pequeno e, em geral, bastante vulnerável ao desastre econômico. A opressão e a exploração econômicas baseiam-se tanto na transformação da sexualidade feminina em mercadoria, quanto na apropriação pelos homens da força de trabalho das mulheres e de seu poder reprodutivo, como a aquisição econômica direta de recursos e pessoas. O Estado arcaico no Antigo Oriente Próximo emergiu no segundo milênio antes de Cristo, a partir das raízes idênticas da dominância sexual dos homens sobre as mulheres e da exploração de alguns homens por outros. Desde a sua formação, o Estado arcaico foi organizado de modo que a dependência de homens chefes de família, do rei ou da burocracia do Estado fosse compensada por sua dominância sobre a própria família. Os chefes de família distribuíam os recursos da sociedade e às suas famílias da maneira como o Estado distribuía os recursos da sociedade a eles. O controle dos chefes de família sobre os familiares e filhos menores de idade era tão importante para a existência do Estado quanto o controle do rei sobre seus soldados. Tal fato se reflete nas várias compilações de leis mesopotâmicas, em especial a grande quantidade de leis relacionadas à regulamentação da sexualidade feminina. A partir do segundo milênio antes de Cristo, o controle contínuo sobre o comportamento sexual dos cidadãos é o principal meio de controle social em todas as sociedades do Estado. Da mesma maneira, a hierarquia de classe é sempre reconstituída na família por meio da dominação sexual. Não importa o sistema político ou econômico, o tipo de personalidade que pode funcionar em um sistema hierárquico é criado e nutrido dentro da família patriarcal. A família patriarcal é impressionantemente resiliente e varia em épocas e locais distintos. O patriarcado oriental abrangia a poligamia e a prisão de mulheres nos haréns. O patriarcado na antiguidade clássica e em seu desenvolvimento europeu baseava-se na monogamia, porém, em todas as suas formas, um duplo padrão sexual, que colocava a mulher em desvantagem, era parte do sistema. Nos estados industriais modernos, tais como os Estados Unidos, as relações de propriedade dentro da família desenvolvem-se ao longo de linhas mais igualitárias do que aquelas em que o pai detém poder absoluto. Ainda assim, as relações de poder econômico e social dentro da família não se alteram necessariamente. Em alguns casos, as relações entre os sexos são mais igualitárias, enquanto as relações econômicas permanecem patriarcais. Em outros casos, inverte-se o padrão. Entretanto, em todos os casos, tais mudanças dentro da família não alteram a dominação masculina básica no domínio público, nas instituições e no governo. A família não apenas espelha a ordem do Estado e educa os filhos para que a sigam, mas também cria e sempre reforça essa ordem. Deve-se notar que, quando falamos de melhorias relativas no status das mulheres em dada sociedade, isso costuma significar apenas que vemos melhorias no grau em que sua situação lhes confere oportunidade de exercer certa vantagem dentro do sistema do patriarcado.
Onde a mulher tem relativamente mais poder econômico, ela é capaz de ter, de certa maneira, mais controle sobre sua vida do que em sociedades onde ela não tem nenhum poder econômico. Do mesmo modo, a existência de grupos, associações ou redes econômicas de mulheres serve para aumentar a capacidade das mulheres de neutralizar as imposições de seu sistema patriarcal particular. Alguns antropólogos e historiadores chamaram essa relativa melhoria de liberdade das mulheres. Tal designação é ilusória e não comprovada. Reformas e mudanças legais, embora melhorem a condição das mulheres e sejam parte essencial do processo de emancipação das mulheres, não mudará essencialmente o patriarcado. Tais reformas precisam estar integradas a uma extensa revolução cultural para transformar o patriarcado e assim aboli-lo. O sistema do patriarcado ele só pode funcionar com a cooperação das mulheres. Assegura-se essa cooperação por diversos meios: doutrinação de gênero, carência educacional, negação às mulheres do conhecimento da própria história, divisão de mulheres pela definição de responsabilidade e desvio de acordo com suas atividades sexuais, por restrições e coerção total, por meio de discriminação no acesso a recursos econômicos e poder político e pela concessão de privilégios de classe a mulheres que obedecem. Por quase 4.000 anos, as mulheres moldaram sua vida e agiram sob o guarda-chuva do patriarcado, em particular, uma forma do patriarcado mais bem descrita como dominação paternalista. Essa expressão fala da relação de um grupo dominante, considerado superior, com um grupo subordinado, considerado inferior, em que a dominação é mitigada por obrigações mútuas e direitos recíprocos. O dominado troca submissão por proteção, trabalho não remunerado por manutenção. Na família patriarcal, as responsabilidades e obrigações não são distribuídas de modo semelhante entre aqueles a serem protegidos. A subordinação dos meninos à dominação do pai é temporária, dura até que eles mesmos se tornem responsáveis por suas casas. A subordinação das meninas e das esposas dura a vida inteira. As filhas podem escapar de tal dominação apenas caso se posicionem como esposas sob a dominação e proteção de outro homem. A base do paternalismo é um contrato de troca não escrito. Aqui, ela vai fazer um comentário. A base do paternalismo é um contrato de troca não escrito. Sustento econômico e proteção oferecidos pelo homem pela subordinação em todos os campos, serviço sexual e trabalho doméstico não remunerado oferecido pela mulher. Ainda assim, a relação não raro continua de fato e pela lei, mesmo quando o parceiro não cumpre com suas obrigações. Era uma escolha racional para as mulheres, sob condições de falta de poder público e dependência econômica, escolher protetores fortes para si mesmas e seus filhos. As mulheres sempre compartilharam os privilégios de classe dos homens de sua classe, desde que se mantivessem sob a proteção de um homem. Para as mulheres, exceto as de classe baixa, o acordo recíproco ocorria da seguinte maneira: em troca de subordinação sexual, econômica, política e intelectual aos homens, você poderá compartilhar o poder dos homens de sua classe para explorar homens e mulheres de classes inferiores. Nas sociedades de classes, é difícil para as pessoas que têm algum poder, ainda que limitado e circunscrito, enxergarem a si mesmas também como desfavorecidas e subordinadas. Os privilégios de raça e de classe servem para destruir a capacidade das mulheres de se enxergarem como parte de um grupo conexo, o que de fato não são, uma vez que mulheres de todos os grupos oprimidos existem em todas as camadas da sociedade. A formação de uma consciência de grupo de mulheres deve ocorrer ao longo de diferentes linhas. Essa é a razão pela qual formulações teóricas apropriadas a outros grupos de oprimidos são tão inadequadas ao explicar e conceituar a subordinação das mulheres. Há milênios, as mulheres participam do processo da própria subordinação por serem psicologicamente moldadas, de modo a internalizar a ideia da própria inferioridade.
A falta de consciência da própria história de luta e conquista é uma das principais formas de manter as mulheres subordinadas. A conexão das mulheres e as estruturas familiares tornou muito problemático qualquer tipo de desenvolvimento da solidariedade feminina e coesão grupal. Cada mulher individual foi ligada a seu parente homem e sua família de origem, por laços que implicavam obrigações específicas. Seu doutrinamento, desde a tenra infância em diante, enfatizava sua obrigação não apenas de contribuir em termos econômicos com a família e a estrutura familiar, mas também de aceitar um parceiro de casamento alinhado com os interesses familiares. Outro modo de dizer isso é afirmar que o controle sexual das mulheres estava ligado à proteção paternalista e que nos vários estágios de sua vida ela trocou protetores masculinos, mas nunca superou o estado infantil de se manter subordinada e sob proteção. Outras classes e grupos oprimidos foram impelidos em direção à consciência de grupo pelas mesmas condições de seu status de subordinados. A escravo-escrava podia traçar com clareza uma linha entre os interesses e laços com a própria família e sua própria ligação de subserviência, proteção com seu senhor. De fato, a proteção por pais de escravos de suas próprias famílias contra o senhor era uma das causas mais importantes de resistência escrava. Mulheres livres, por outro lado, aprendiam cedo que seus parentes as expulsariam se elas se rebelassem contra a dominância. Em sociedades tradicionais e camponesas, há muitos exemplos registrados de familiares mulheres que toleravam e até participavam de castigos, torturas e mesmo morte da garota que praticasse alguma transgressão contra a honra da família. Em tempos bíblicos, toda a comunidade se reunia para apedrejar a adúltera até a morte. Práticas semelhantes prevaleceram na Sicília, Grécia e Albânia ao longo do século XX. Grécia e Albânia, ao longo do século... pais e maridos de Bangladesh expulsavam suas filhas e esposas que haviam sido estupradas por soldados invasores, acusando-as de prostituição. Assim, as mulheres não raro eram forçadas a fugir de um protetor para outro, e sua liberdade era quase sempre definida apenas por sua capacidade de transitar entre esses protetores. O mais significativo de todos os impedimentos quanto ao desenvolvimento da consciência de grupo das mulheres era a ausência de uma tradição que reafirmasse a independência e autonomia das mulheres em qualquer período do passado. Nunca houvera nenhuma mulher ou grupo de mulheres vivendo sem proteção masculina, pelo que a maioria das mulheres sabiam. Nunca houve nenhum grupo de pessoas como elas que tivessem feito qualquer coisa significativa sozinhas. As mulheres não tinham história, assim disseram a elas, né? E assim elas acreditaram. Desse modo, foi a hegemonia dos homens sobre o sistema de símbolos que, de forma mais decisiva, prejudicou as mulheres. A hegemonia dos homens sobre o sistema de símbolos tomou duas formas: privação educacional das mulheres e monopólio masculino sobre sua definição. O último aconteceu inadvertidamente, mas como consequência da dominância de classe e do acesso de elites militares ao poder. Ao longo dos períodos históricos, sempre houve grandes brechas para as mulheres da elite, cujo acesso à educação era um dos principais aspectos de seu privilégio de classe. Mas a dominância masculina sobre a definição foi deliberada e abrangente, e por quase... Acho que dá para voltar. Os cachorrinhos estão latindo, mas acho que não vai atrapalhar. Vamos ver. Tomara que não. Bom, e por quase 4.000 anos, a existência de mulheres muito educadas e criativas mal deixou sua marca.
Vimos como homens se apropriaram e depois transformaram os principais símbolos de poder feminino, o poder da deusa mãe e as deusas da fertilidade. Vimos como os homens construíram teologias baseadas na metáfora contrafatual da procriação e redefiniam a existência feminina de maneira restrita e sexualmente dependente. Por fim, vimos como as mesmas metáforas de... Por fim, vimos como as mesmas metáforas de gênero expressaram o homem como norma e a mulher como desvio, o homem como completo e poderoso, a mulher como inacabada, mutilada e sem autonomia. Com base em tais construtos simbólicos integrados à filosofia grega, teologias judaico-cristãs e a tradição legal sobre a qual a civilização ocidental é construída, os homens explicaram o mundo em seus próprios termos e definiram as questões importantes de modo a se colocarem no centro do discurso. Né, gente? Sabemos, né? Ao fazer com que o termo homem incluísse mulher, atribuindo-lhe a representação de toda a humanidade, os homens criaram um erro conceitual de grandes proporções em todo o seu pensamento, tomando a metade pelo todo. Não apenas deixaram escapar a essência do que quer que estivessem descrevendo, mas distorceram-na de tal maneira que não conseguiram vê-la do modo correto. Enquanto os homens acreditavam que a Terra era plana, não eram capazes de compreender sua realidade, sua função e sua relação real com outras partes do universo. Eu vou ler essa parte de novo, tá, gente? Enquanto os homens acreditavam que a Terra era plana, não eram capazes de compreender sua realidade, sua função e sua relação real com outras partes do universo. Enquanto os homens acreditarem que suas experiências, seu ponto de vista e suas ideias representam toda a experiência humana e todo o pensamento humano, serão não só incapazes de definir o que é abstrato de modo correto, como também incapazes de descrever a realidade de maneira adequada. A falácia androcêntrica, que é incorporada em todos os construtos mentais da civilização ocidental, não pode ser retificada apenas com a adição de mulheres. O que é necessário para a retificação é uma reestruturação radical de pensamento e análise, que aceite de uma vez por todas o fato de que a humanidade consiste de partes iguais de homens e mulheres e que as experiências, os pensamentos e insights de ambos os sexos devem ser representados em toda generalização feita sobre seres humanos. Hoje, o desenvolvimento histórico criou pela primeira vez as condições necessárias através das quais os grandes grupos de mulheres, enfim, todas as mulheres, podem se emancipar da subordinação. Uma vez que o pensamento das mulheres foi aprisionado a uma estrutura patriarcal limitante e errônea, a transformação da consciência das mulheres sobre nós mesmas e nosso pensamento são uma pré-condição para a mudança. Verdade. Começamos este livro com uma discussão sobre a importância da história para a consciência e o bem-estar psíquico do ser humano. A história dá significado à vida humana e conecta cada vida com a imortalidade. Porém, a história tem ainda outra função. Ao preservar o passado coletivo e reinterpretá-lo no presente, os seres humanos definem seu potencial e exploram os limites de suas possibilidades. Aprendemos com o passado não apenas o que as pessoas antes de nós fizeram, pensaram e planejaram, mas também como falharam e erraram. Desde os dias das listas de reis da Babilônia, os registros do passado foram escritos e interpretados por homens e concentraram-se, sobretudo, em realizações, ações e intenções dos homens.
Com o advento da escrita, o conhecimento humano avançou a passos largos e a uma velocidade bem maior do que já ocorrera. Embora, como vimos, as mulheres tenham participado da manutenção da tradição oral e das funções religiosas e de culto no período anterior à escrita e por quase um milênio depois, a desvantagem educacional e o destronamento simbólico causaram um profundo impacto em seu futuro desenvolvimento. A lacuna entre a experiência de quem podia, no caso de homens de classe baixa, participar da criação do sistema de símbolos e quem meramente atuava, mas não os interpretava, tornou-se cada vez maior. Em sua brilhante obra O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, concentrou-se no produto final histórico desse desenvolvimento. Ela descreveu o homem como autônomo e transcendente, a mulher como imanente. Porém, sua análise ignorou a história, explicando por que as mulheres faltam meios concretos para se organizarem em unidade, em defesa dos próprios interesses, afirmou de modo categórico. Elas, as mulheres, não têm o próprio passado, a própria história, a própria religião. Beauvoir está correta em sua observação de que a mulher não transcendeu se transcendência significar a definição e interpretação do conhecimento humano. Mas ela estava errada em pensar que, em consequência, a mulher não tivera uma história. 2 décadas estudando a história das mulheres refutaram essa falácia, revelando uma lista interminável de fontes e desvelando e interpretando a história oculta das mulheres. Esse processo de criação da história das mulheres ainda está em andamento e precisará continuar por muito tempo. Estamos apenas começando a entender suas implicações. O mito de que as mulheres estão à margem da criação da história e da civilização afetou de forma profunda a psicologia das mulheres e homens. Deu ao homem uma visão distorcida e essencialmente errônea do seu lugar na sociedade humana e no universo. Para as mulheres, conforme demonstrado no caso de Simone de Beauvoir, sem dúvida uma das mulheres mais cultas de sua geração, a história pareceu durante milênios, oferecer apenas lições negativas e nenhum precedente para exemplos significativos de ação, heroísmo ou libertação. O mais difícil de tudo foi a aparente ausência de uma tradição que reafirmasse a independência e a autonomia das mulheres. Parecia nunca ter existido nenhuma mulher ou grupo de mulheres que viveu sem a proteção masculina. É significativo que todos os exemplos contrários consideráveis se manifestassem por meio de mitos e fábulas. Amazonas matadoras de dragões, mulheres com poderes mágicos. Mas na vida real, as mulheres não tinham história. Assim aprenderam e assim acreditaram. E por não terem história, não tinham alternativas de futuro. De certo modo, a luta de classes pode ser descrita como uma luta pelo controle dos sistemas de símbolos de determinada sociedade. O grupo oprimido, enquanto compartilha e participa dos símbolos principais controlados pelos dominantes, também desenvolve os próprios símbolos. Estes, em época de mudança revolucionária, tornam-se forças importantes na criação de alternativas. Outro modo de dizer isso é que ideias revolucionárias podem ser geradas apenas quando os oprimidos possuem uma alternativa ao sistema de símbolos e significado daqueles que os dominam. Assim, escravos que viviam em um ambiente controlado por seus senhores e que estavam fisicamente sujeitos ao controle total deles, podiam manter sua humanidade e, por vezes, definir limites para seu poder, agarrando-se à própria cultura. Tal cultura consistia de memórias coletivas que eram mantidas vivas de modo cuidadoso, de um estado anterior de liberdade e alternativas de rituais, símbolos e crenças dos senhores. O que foi decisivo para o indivíduo foi a capacidade de ele ou ela se identificar com um estado diferente de escravidão ou subordinação.
Assim, todos os homens fossem escravizados ou econômica ou racialmente oprimidos, podiam ainda se identificar com outros homens, como eles que representassem o domínio sobre o sistema de símbolos. Não importando quanto fossem aviltados, todo escravo ou camponês era semelhante ao Senhor em sua relação com Deus. Esse não era o caso das mulheres. Até o momento da Reforma Protestante, a maioria das mulheres não podia confirmar nem fortalecer sua humanidade por referência a outras mulheres em posições de autoridade intelectual e liderança religiosa. As poucas mulheres da nobreza e místicas excepcionais, em grande parte freiras no claustro, eram, pela própria raridade, modelos improváveis para a mulher comum. Onde não existe precedente, não se pode imaginar alternativas às condições existentes. É essa característica da hegemonia masculina que é mais prejudicial às mulheres e lhes garante o status de subordinadas há milênios. A negação às mulheres de sua história reforçou a aceitação da ideologia do patriarcado da mulher individualmente. A versão masculina da história, legitimada como a verdade universal, apresentou as mulheres como marginais à civilização e como vítimas do processo histórico. Ser assim apresentada e acreditar é quase pior do que ser esquecida por completo. Como sabemos agora, essa imagem é falsa em ambas as afirmações. Mas o progresso das mulheres ao longo da história é marcado pela luta contra essa distorção incapacitante. Além disso, há mais de 2.500 anos, as mulheres são prejudicadas em termos educacionais e privadas das condições necessárias para o desenvolvimento do pensamento abstrato. É evidente que o pensamento não se baseia no sexo. A capacidade de pensamento é inerente à humanidade. Pode ser fomentada ou limitada, mas não pode ser contida. Isso, por certo, é verdadeiro para o pensamento gerado e relacionado à vida cotidiana, o nível de pensamento com o qual a maioria dos homens e das mulheres lida a vida inteira. Mas a geração de pensamento abstrato e de novos modelos conceituais, formação de teoria, é outra questão. Essa atividade depende da educação do pensamento, do pensador individual, nas melhores tradições existentes e na aceitação do pensador por um grupo de pessoas educadas que, por crítica e interação, oferecem estímulo cultural. Depende de se ter tempo reservado. Enfim, depende de um pensador individual ser capaz de absorver tal pensamento e então dar um salto criativo a uma nova ordem. Historicamente, as mulheres foram incapazes de se valer de todas as pré-condições necessárias. A discriminação educacional trouxe desvantagens no acesso ao conhecimento, o estímulo cultural institucionalizado nos pontos mais altos dos estabelecimentos religiosos e acadêmicos não estava disponível para elas. De maneira universal, mulheres de todas as classes tinham menos tempo livre do que os homens, e em razão da criação dos filhos e da servidão familiar, o tempo livre que tinham em geral não lhes pertencia. O tempo de homens pensadores, seu tempo de se dedicar ao trabalho e aos estudos desde o início da filosofia grega, é respeitado como algo privativo. Assim como os escravos de Aristóteles, as mulheres que com seus corpos servem às necessidades da vida, sofreram por mais de 2.500 anos as desvantagens de um tempo fragmentado e sempre interrompido. Por fim, o tipo de desenvolvimento de caráter que torna uma mente capaz de ver novas conexões e de moldar uma nova ordem de abstrações é o exato oposto do que se exige das mulheres, treinadas para aceitar sua posição de subordinação e orientada ao serviço. Ainda assim, sempre houve uma pequena minoria de mulheres privilegiadas, em geral da elite dominante,
que tinham certo acesso ao mesmo tipo de educação de seus irmãos. Das fileiras dessas mulheres surgiram as intelectuais, as pensadoras, as escritoras e artistas. Foram essas mulheres que, ao longo da história, tornaram-se capazes de nos dar uma perspectiva feminina, uma alternativa ao pensamento androcêntrico. Fizeram-no a um custo enorme e com muita dificuldade. Essas mulheres que foram aceitas no centro da atividade intelectual de sua época, e em particular nos últimos 100 anos, mulheres com educação acadêmica, precisaram primeiro aprender como pensar como um homem. No processo, muitas delas haviam internalizado tanto aquele aprendizado que perderam a capacidade de conceber alternativas. Pensar de forma abstrata é definir com precisão, criar modelos na mente e generalizar com base neles. Tal pensamento, assim nos ensinaram, os homens, devem se basear na exclusão de sentimentos. As mulheres, assim como os pobres, os subordinados, os marginais, têm conhecimento preciso da ambiguidade dos sentimentos misturados ao pensamento, dos julgamentos de valores colorindo abstrações. As mulheres sempre vivenciaram a realidade de si e da comunidade, sempre a conheceram e compartilharam-na umas com as outras. Ainda assim, vivendo em um mundo no qual são desvalorizadas, suas experiências carregam o estigma da insignificância. Em decorrência, aprenderam a desconfiar das próprias experiências e desvalorizá-las. Que sabedoria pode haver na menstruação? Que fonte de conhecimento pode haver no seio repleto de leite? Que alimento para abstração pode haver na rotina diária de alimentar e limpar? O pensamento patriarcal relega tais experiências definidas por gênero ao domínio do natural, do não transcendente. O conhecimento das mulheres torna-se mera intuição, a conversa entre mulheres torna-se fofoca. As mulheres lidam com o particular irredimível, vivenciam a realidade todos os dias, a cada hora, em sua função de servir, cuidando da comida e da sujeira, em seu tempo, que pode ser interrompido sempre, em sua atenção dividida. Pode alguém generalizar enquanto a vida particular clama por ela a todo momento? Ele, que faz símbolos e explica ao mundo, e ela, que cuida de suas necessidades de corpo e mente e dos filhos. A disparidade entre ambos é enorme. Historicamente, mulheres pensadoras tiveram de escolher entre vivenciar uma vida de mulher, com suas alegrias, seu cotidiano e imediatismo, e uma vida de homem para que pudessem pensar. A escolha para as gerações de mulheres cultas é cruel e custosa. Outras escolheram por vontade própria uma existência fora do sistema de sexo-gênero, vivendo sozinhas ou com outras mulheres. Alguns dos avanços mais significativos no pensamento das mulheres nos foram dados por essas mulheres, cuja luta pessoal por um modo de vida alternativo permeou seus pensamentos. Mas essas mulheres, durante a maioria do tempo histórico, foram forçadas a viver à margem da sociedade, foram consideradas desviantes e, como tais, tiveram dificuldade de generalizar com base na própria experiência em relação aos outros e de receber influência e aprovação. Porque as mulheres não construíram o sistema? Porque não se pode pensar de maneira universal quando se está excluída do genérico. O custo social de se excluir as mulheres da empreitada humana de construção do pensamento abstrato nunca foi calculado. Podemos começar a compreender o custo disso para as mulheres pensadoras quando nomeamos com precisão o que foi feito conosco e descrevemos, não importando quão doloroso for, as formas de participação nessa empreitada. Sabemos há tempos que o estupro é uma forma de nos aterrorizar e nos manter subjugadas. Agora também sabemos que participamos ainda, que contra nossa vontade, do estupro de nossa mente. Mulheres criativas, escritoras e artistas
lutaram de maneira semelhante contra uma realidade distorcida. Um cânone literário definido pela Bíblia, os clássicos gregos e Milton, em sua consagrada obra O Paraíso Perdido, necessariamente enterrariam a importância e o significado da obra literária de mulheres, como os historiadores enterraram as atividades delas. O esforço para ressuscitar esse significado e reavaliar a obra literária e artística de mulheres é recente. A crítica e a poética literárias feministas nos apresentaram a uma interpretação da literatura de mulheres, que encontra uma visão de mundo oculta e deliberadamente inclinada, mas poderosa. Por meio de reinterpretações das críticas literárias feministas, estamos descobrindo entre as mulheres escritoras do século XVIII e XIX uma linguagem feminina de metáforas, símbolos e mitos. Seus temas são com frequência bastante subversivos da tradição masculina. Apresentam crítica da interpretação bíblica, da queda de Adão, rejeição da dicotomia deusa-bruxa, projeção ou medo do eu dividido. O aspecto poderoso da criatividade da mulher se torna simbolizado nas heroínas dotadas de poderes mágicos, de bondade, ou em mulheres fortes que são banidas a porões ou para que vivam como a louca no sótão. Outras escrevem em metáforas elevando o espaço doméstico confinado, fazendo com que ele sirva simbolicamente como mundo. Durante séculos, encontramos nas obras de mulheres letradas uma busca patética, quase desesperada pela história das mulheres, bem antes da existência de estudos históricos. Escritoras do século XIX leram com avidez a obra de mulheres romancistas do século XVIII. Repetidas vezes elas leram as vidas de rainhas, abadesas, poetisas, mulheres sábias. Os primeiros compiladores pesquisaram a Bíblia e todas as fontes históricas às quais tiveram acesso para criar tomos importantes com heroínas femininas. Ainda assim, as vozes literárias de mulheres marginalizadas e banalizadas com sucesso pelo establishment masculino dominante sobreviveram. As vozes de mulheres anônimas estavam presentes como uma tendência na tradição oral, música folclórica e nas cantigas de roda, nos contos de bruxas poderosas e fadas boas. Costurando, bordando e fazendo colchas de retalhos, a criatividade artística das mulheres expressou uma visão alternativa. Em cartas, diários, orações e canções, a força criadora de símbolos da criatividade das mulheres pulsou e persistiu. Mulheres e homens entraram no processo histórico sob diferentes condições e passaram por ele em velocidades distintas. Se o ato de registrar, definir e interpretar o passado marca a entrada do homem na história, isso ocorreu para os homens no terceiro milênio antes de Cristo. Para as mulheres, e ainda assim, apenas para algumas, com notáveis exceções, ocorreu no século XIX. Até então, toda história era pré-história para as mulheres. A falta de conhecimento das mulheres sobre a própria história de luta e conquistas é um dos principais meios de nos manter subordinadas. Mas mesmo aquelas que já se definem como pensadoras feministas e engajadas no processo de criticar os sistemas tradicionais de ideias, ainda são atrasadas pelas amarras do desconhecimento gravado profundamente em nossa psique. A mulher emergente encara um desafio à própria definição de si mesma. Como pode seu pensamento audacioso nomear o até agora inominado, fazer as perguntas definidas por todas as autoridades como inexistentes? Como pode tal pensamento coexistir com sua vida de mulher? Ao fugir dos construtos do pensamento patriarcal, ela encara, como Mary Daly assinalou, o vazio existencial. E, de modo mais imediato, teme a ameaça da perda de comunicação
com a aprovação e o amor do homem, ou dos homens, de sua vida. O afastamento do amor e a designação de mulheres pensadoras como desviantes são meios historicamente usados para desencorajar o trabalho intelectual de mulheres. No passado e agora, muitas mulheres emergentes voltaram-se a outras mulheres como objeto de amor e reforço de si mesmas. As feministas heterossexuais também, ao longo do tempo, tiraram forças da amizade com mulheres, do celibato voluntário ou da separação entre sexo e amor. Nenhum homem pensador já foi ameaçado em sua própria definição e na vida amorosa como preço a ser pago pelo seu pensamento. Não devemos subestimar a importância desse aspecto de controle de gênero como força que impede as mulheres de participar plenamente do processo de criação de sistemas de pensamento. Felizmente, para essa geração de mulheres cultas, a libertação significou a quebra dessa amarra emocional e o reforço consciente de nós mesmas por meio do apoio de outras mulheres. Não é o fim das dificuldades, alinhadas com nosso histórico condicionamento de gênero, as mulheres buscaram agradar e evitar a desaprovação. Essa é uma preparação insuficiente para dar um salto no desconhecido exigido daquelas que concebem novos sistemas. Além disso, cada mulher emergente foi educada no pensamento patriarcal. Cada uma de nós guarda pelo menos um grande homem no pensamento. A falta de conhecimento do passado feminino nos privou de heroínas femininas, fato que apenas há pouco tempo vem sendo corrigido através do desenvolvimento da história das mulheres. Então, por muito tempo, as mulheres pensadoras renovaram os sistemas de ideias criados pelos homens, travando um diálogo com as grandes mentes masculinas em seus pensamentos. Elizabeth Cady Stanton assumiu a Bíblia, padres da Igreja, fundadores da República Norte-Americana. Kate Miller discutiu com Freud, Norman Mailer e o establishment literário liberal. Simone de Beauvoir com Sartre, Marx e Camus. Todas as feministas marxistas dialogam com Marx e Engels, e algumas também com Freud. Nesse diálogo, a mulher busca tão somente aceitar o que quer que ache útil para ela no grande sistema do homem. Mas, nesses sistemas, a mulher, como conceito, entidade coletiva, indivíduo, é marginalizada ou incorporada. Ao aceitar esse diálogo, a mulher pensadora fica muito mais tempo do que seria útil, dentro dos limites ou da formulação de perguntas definidos pelos grandes homens. E enquanto isso, a fonte de um novo entendimento está fechada para ela. O pensamento revolucionário é sempre baseado na melhoria da experiência do oprimido. O camponês precisou aprender a confiar na importância de sua experiência de vida antes de ousar desafiar os senhores feudais. O trabalhador industrial precisou tomar consciência de classe. O afrodescendente precisou tomar consciência de raça, antes que o pensamento libertador pudesse ser desenvolvido na teoria revolucionária. Os oprimidos agiram e aprenderam de modo simultâneo o processo de se tornar o mais novo grupo ou pessoa é libertário por si só. Vou ler de novo essa parte. Os oprimidos agiram e aprenderam de modo simultâneo o processo de se tornar o mais novo grupo ou pessoa é libertário por si só. O mesmo vale para as mulheres. A mudança na consciência que devemos fazer ocorre em duas etapas. Devemos, ao menos por um tempo, permanecer centradas nas mulheres. Depois devemos, tanto quanto possível, deixar o pensamento patriarcal para trás. Ser centrada na mulher significa perguntar como seria definido esse argumento se as mulheres fossem seu ponto central. Significa ignorar todas as evidências de marginalização da mulher, porque, mesmo onde as mulheres pareçam ser marginalizadas, trata-se do resultado da intervenção patriarcal. Não raro, também é mera aparência.
O pressuposto básico deve ser que é inconcebível para qualquer coisa ocorrer no mundo sem que as mulheres estejam envolvidas, exceto se tiverem sido impedidas de participar por meio de coerção e repressão. Usar métodos e conceitos de sistemas tradicionais de pensamento significa utilizá-los do ponto de vista da centralidade da mulher. As mulheres não podem ser colocadas em espaços vazios de pensamento e sistemas patriarcais. Ao se deslocarem para o centro, elas transformam o sistema. Fugir do pensamento patriarcal significa ser cética quanto a cada sistema conhecido de pensamento, criticar todos os pressupostos, valores de ordem e definições. Contestar a afirmação de alguém confiando em nossas afirmações na experiência feminina. Uma vez que tal experiência costuma ser banalizada ou ignorada, significa superar a resistência profundamente sedimentada dentro de nós mesmos e nos aceitarmos, e ao nosso conhecimento como válidas. Isso quer dizer nos livrarmos dos grandes homens em nosso pensamento e substituí-los por nós mesmos, nossas irmãs, nossas ancestrais anônimas. Sermos críticas quanto ao próprio pensamento, que é, afinal, um pensamento moldado na tradição patriarcal. Por fim, significa desenvolver coragem intelectual, a coragem de se levantar sozinha, a coragem de buscar o inalcançável, a coragem de correr o risco do fracasso. Talvez o maior desafio para as mulheres pensadoras seja o desafio de fugir do desejo de segurança e aprovação para a qualidade mais não feminina de todas, a arrogância intelectual, a ubris suprema que atribui a si o direito de reordenar o mundo. A ubris dos criadores de deuses, a ubris dos homens que constroem o sistema. O sistema do patriarcado é um construto histórico. Tem um começo, terá um final. Seu tempo parece estar quase acabando. Ele não atende mais às necessidades de homens e mulheres, e em sua ligação indissociável com o militarismo, hierarquia e racismo, ameaça a própria existência de vida no planeta. O que virá depois? Que tipo de estrutura será a base para formas alternativas de organização social? Ainda não sabemos. Vivemos em uma era de transformação sem precedentes. Estamos no processo de formação. Mas já sabemos que a mente da mulher, enfim, liberta após tantos milênios, também poderá oferecer visão, ordem, soluções. As mulheres, por fim, estão exigindo, como fizeram os homens no Renascimento, o direito de explicar, o direito de definir. As mulheres, pensando elas mesmas além do patriarcado, somam insights transformadores ao processo de redefinição. Enquanto homens e mulheres considerarem natural a subordinação de metade da raça humana à outra metade, será impossível conceber uma sociedade na qual as diferenças não signifiquem dominância ou subordinação. A crítica feminina do edifício patriarcal de conhecimento apresenta o fundamento para uma análise correta da realidade, uma análise que, no mínimo, consegue distinguir o todo de uma parte. A história das mulheres, ferramenta inicial ao se criar a consciência feminista nas mulheres, oferece toda a experiência em comparação com a qual novas teorias podem ser testadas e sobre a qual mulheres de visão podem se posicionar. Uma visão de mundo feminista permitirá que mulheres e homens libertem a mente do pensamento patriarcal e também de sua prática, para enfim construírem um mundo livre de dominação e hierarquia, um mundo que seja verdadeiramente humano. Muito bom.
Uma pausinha, já volto. Só esqueci de ligar o fone, né? Doida. Eu não sei até que parte eu falei aqui que eu estava ouvindo. Ai, meu Deus. Bom, eu não sei se eu falei isso quando estava desligado aqui, mas a gente terminou então a leitura do capítulo 11, a leitura do livro. Porém, como eu falei no início, temos a parte de definições que a escritora trouxe no apêndice, tá bom? Então, eu vou dar continuidade nessa leitura aqui. Ao me encarregar deste trabalho, faço parte de um esforço em grupo de pensadoras feministas de diversas disciplinas para retificar a omissão da mulher como sujeito do discurso e sua exclusão como participante da formação de sistemas de ideias. A exclusão de mulheres da criação e definição de símbolos pareceu deixá-las de fora da história. Portanto, adquiriu uma força de consagração muito maior do que a usada contra qualquer outro grupo subordinado. A maneira como isso ocorreu e afetou a história foi discutida em mais detalhes neste volume. O que já sabemos é que o fator histórico dessa prática impediu que as mulheres se conscientizassem como mulheres, tendo sido esse um dos maiores alicerces do sistema de dominância patriarcal. É apenas no século XX que, para um pequeno grupo de mulheres, ainda assim, apenas uma pequena minoria se considerada em escala global, as pré-condições de acesso educacional e equidade tornaram-se pelo menos disponíveis para que as próprias mulheres começassem a enxergar e assim definir seu dilema. Nós que estamos empenhadas nessa iniciativa de redefinição, enfrentamos o triplo desafio de definir de forma correta, desconstruir a teoria existente e construir um novo paradigma. Encaramos não apenas a dificuldade de não termos uma linguagem adequada, mas também os problemas únicos como mulheres para superar nosso treinamento tradicional e psicologia enraizada e historicamente condicionada. Seja qual for a área de conhecimento na qual trabalhamos, precisamos enfrentar a inadequação de linguagens e conceitos à tarefa em questão. Todos os sistemas de pensamento e filosofias nos quais somos treinados têm mulheres ignoradas ou marginalizadas. Assim, a única maneira de conceituar mulheres como grupo é comparando-as a vários outros grupos, em geral de oprimidos, e descrevendo-as em termos apropriados para tais grupos. Mas a comparação não é adequada, os termos não se encaixam, as ferramentas que temos à disposição são inadequadas. O modo como o pensamento abstrato é moldado e a linguagem na qual ele se manifesta são definidos a fim de perpetuar a marginalidade das mulheres. Nós, mulheres, precisamos nos expressar por meio do pensamento patriarcal, conforme ele se reflete na própria linguagem que precisamos usar. É uma linguagem na qual somos incorporadas ao pronome masculino e na qual o termo genérico para humano é homem. As mulheres precisam usar termos chulos ou palavras ocultas para descrever o próprio corpo e suas experiências. Os insultos mais baixos em todos os idiomas referem-se a partes do corpo feminino ou à sexualidade feminina. Além disso,
As dificuldades com vocabulário e definição são universais, e pensadoras feministas enfrentaram-nas com bravura. É muito difícil, talvez até inútil, tentar mudar a linguagem e seu uso em um curto alcance. As palavras são construtos culturais socialmente criados, não podem criar vida a não ser que representem conceitos aceitos por muitas pessoas. As palavras criadas para o uso de um pequeno grupo de iniciados costuma mais confundir que esclarecer. A língua torna-se um jargão técnico compreensível apenas para quem faz parte da pequena cúpula de ilustrados. Para quem deseja desconstruir as suposições androcêntricas inerentes à linguagem que usamos e expressar de forma adequada conceitos apropriados à metade da raça humana, o problema de redefinição e renomeação delimita o alcance e os limites dessa iniciativa. Para que continuemos sendo entendidas e representando a experiência das mulheres, nossos esforços de renomeação devem ser conservadores. Ou nossas palavras serão incompreensíveis para as pessoas a quem e de quem falamos. Portanto, tentei sempre que possível usar termos comuns e consagrados, mas definindo com clareza sua aplicação. Por outro lado, a necessidade de redefinir e repensar deve inevitavelmente afetar nossa linguagem. Talvez na qualidade de escritora e poetisa, eu seja conservadora em relação à linguagem, e assim evite neologismos, embora reconheça o poder que eles têm de causar reflexão a partir de caminhos gastos e, portanto, de ensinar. A confusão de diferentes interpretações de determinados conceitos que são básicos para o pensamento feminista reflete com precisão considerável o estado do pensamento feminista. A rebelião contra a marginalidade intelectual das mulheres vem ocorrendo com a força de enchentes que irrompem de pedras e solo em lugares diferentes e em uma grande variedade de direções. É cedo demais para esperarmos unanimidade ou mesmo um vocabulário comum, e suspeito que talvez jamais o alcancemos, assim como todos os homens aprenderam a falar em uma linguagem compreensível uns com os outros. Ainda assim, é frequente que um conceito, uma definição ou um termo específico sejam aceitos e mais utilizados. Essa nova linguagem passa a ser um símbolo, um indício de mudança de consciência e de uma nova forma de pensar. Então, precisamos usar a linguagem dos patriarcas, mesmo enquanto pensamos em como sair do patriarcado. Mas essa linguagem também é a nossa. É a linguagem das mulheres, uma vez que a civilização, embora patriarcal, também é nossa. Precisamos reivindicá-la, transformá-la, recriá-la e, ao fazê-lo, transformar o pensamento e a prática, a fim de criar uma linguagem nova, comum e sem gênero. Por enquanto, prestar atenção às palavras que usamos e a como as usamos é uma maneira de levar nosso pensamento a sério, ou seja, é um começo fundamental. Para os meus objetivos, 3 conceitos foram particularmente difíceis de definir e nomear de forma apropriada. 1. O conceito que descreve a situação histórica das mulheres. 2. O que descreve várias formas de luta autônoma das mulheres. E 3. O que descreve o objetivo da luta das mulheres. Que palavra descreve a posição histórica das mulheres na sociedade? Opressão das mulheres é a expressão que costuma ser usada por escritoras e pensadoras e também por feministas. O termo opressão, que significa subordinação forçada, é usado para descrever a condição vulnerável de indivíduos e grupos, como em opressão de classe ou opressão de raça. A expressão descreve de forma inadequada a dominância paternalista, que, embora tenha aspectos opressivos, envolve também um conjunto de obrigações mútuas e frequentemente não é vista como opressiva. A expressão opressão das mulheres evoca de modo inevitável a comparação com outros grupos oprimidos e faz com que as pessoas pensem em termos de comparação entre os vários graus de opressão, como se lidassem com grupos semelhantes.
Pessoas afrodescendentes, mulheres e homens, são mais oprimidas do que mulheres brancas. A opressão exercida pelos colonos é comparável de alguma forma à opressão vivida por donas de casas suburbanas de classe média? Tais questões são enganosas e irrelevantes. As diferenças de status das mulheres e de outros grupos minoritários e oprimidos, ou mesmo de grupos majoritários como os colonizados, são tão básicas que não é adequado usar o mesmo termo para descrever todos eles. O domínio de metade da humanidade sobre a outra metade é qualitativamente diferente de qualquer outra forma de domínio, e nossa terminologia deve deixar isso claro. A palavra opressão sugere vitimação. De fato, quem oprime mulheres costuma conceituar mulheres como grupo, sobretudo como vítimas. Essa forma de enxergar mulheres é enganosa e ahistórica. Embora todas as mulheres tenham sido vitimadas em determinados aspectos de suas vidas, e algumas em certos momentos mais do que outras, as mulheres estão estruturadas na sociedade de tal forma que são ao mesmo tempo sujeitos e agentes. Como discutimos antes, a dialética da história das mulheres, a complexa atração de forças contraditórias sobre as mulheres, faz com que estas sejam ao mesmo tempo marginalizadas e centrais aos eventos históricos. Tentar descrever sua condição usando um termo que oculte essa complexidade é contraproducente. A palavra opressão foca na injustiça, é subjetiva, pois representa a consciência do grupo vitimado de ter sido injustiçado. A palavra sugere uma luta pelo poder, cuja derrota resulta na dominância de um grupo sobre o outro. Pode ser que a experiência histórica das mulheres inclua a opressão desse tipo, mas ela abrange muito mais. Mulheres, mais do que qualquer outro grupo, colaboraram com a própria subordinação, aceitando o sistema sexo-gênero. Elas internalizaram tanto os valores que as subordinam que os passam para os filhos. Algumas mulheres são oprimidas em certo aspecto da vida pelos pais ou maridos, enquanto elas mesmas exercem poder sobre outras mulheres e outros homens. Tais complexidades tornam-se visíveis quando o termo opressão é usado para descrever a condição das mulheres como grupo. O uso da expressão subordinação das mulheres, em vez do termo opressão, tem vantagens distintas. A subordinação não tem a conotação de intenção maldosa da parte dominante. Ela dá margem à possibilidade de conluio entre ele e a subordinada. Inclui a possibilidade de aceitação voluntária do status subordinado em troca de proteção e privilégio, uma condição que caracteriza muito da experiência histórica das mulheres. Usaria a expressão dominância paternalista para essa relação. Subordinação inclui outras relações além da dominância paternalista e tem a vantagem adicional sobre a opressão de ser neutra em relação às causas da subordinação. As relações complexas de sexo-gênero entre homens e mulheres ao longo de 5 milênios não podem ser atribuídas a uma única causa, a sede de poder dos homens. Vou ler de novo. As relações complexas de sexo e gênero entre homens e mulheres ao longo de 5 milênios não podem ser atribuídas a uma única causa, que é a sede de poder dos homens. Portanto, é melhor usarmos termos razoavelmente sem carga de valores, para que possamos descrever as várias e variadas relações de sexo e gênero construídas tanto por homens quanto por mulheres em épocas e momentos diferentes. Sensacional! O termo privação tem, em relação aos outros dois termos, a vantagem de ser objetivo, mas a desvantagem de mascarar e esconder a existência das relações de poder. Privação é observada a ausência de prerrogativas e privilégios. O foco da atenção é no que foi negado, não em quem negou. A privação pode ser causada por um único indivíduo, grupo de pessoas, instituições, condições naturais e desastres, problemas de saúde e muitas outras causas. Quando alguém conceitua mulheres como centrais, não marginais,
para a história da humanidade, fica óbvio que as 3 palavras descrevem as mulheres em algum momento da história e em algum lugar ou grupo. Fica óbvio também que cada palavra tem mais aqui, é adequada a aspectos específicos do status das mulheres em determinado momento ou local. Assim, homens e mulheres da fronteira do oeste norte-americano eram privados de assistência médica adequada e oportunidades educacionais, em razão das condições na fronteira. Mulheres norte-americanas do Nordeste urbano, antes da Guerra Civil, podem ser descritas como oprimidas, pois a elas eram negados direitos legais como o voto e liberdade sexual, como o direito de controlar a própria reprodução. Práticas discriminatórias no emprego e na educação constituem opressão, uma vez que tais restrições na época eram impostas para beneficiar grupos específicos de homens, tais como os empregadores e profissionais do sexo masculino. Mulheres eram privadas em termos econômicos, pois eram direcionadas a empregos segregados por sexo. Pode-se dizer que mulheres casadas são subordinadas aos homens em relação a seus direitos legais e seu direito à propriedade. Mulheres, em geral, são subordinadas aos homens em associações voluntárias e em instituições como em igrejas. Por outro lado, a dominância de mulheres de classe média dentro da família era crescente naquela época em razão da separação das esferas masculina e feminina. Para entender a complexidade dessa situação, é fundamental saber que o aumento da autonomia doméstica ocorreu em uma estrutura de sociedade que restringia e privava as mulheres de várias formas. O esforço para rotular todos os diferentes aspectos da situação das mulheres confundiu a interpretação da história das mulheres. É impossível e ninguém tentou descrever o status dos homens durante qualquer período da história em um termo apropriado. O mesmo vale para as mulheres. O status das mulheres em comparação ao dos homens em qualquer época e lugar deve ser diferenciado em minúcias, de acordo com seus aspectos específicos e sua relação com estruturas sociais diversas. Portanto, vários termos apropriados devem ser usados para enfatizar essas diferenças. Prática que segui do começo ao fim. Verdade. Qual é o termo apropriado para descrever a luta ou descontentamento das mulheres? Feminismo é o termo que se costuma usar de modo um tanto indiscriminado. Algumas das definições usadas hoje em dia são doutrina que advoga por direitos sociais e políticos para mulheres iguais aos dos homens. B. Movimento organizado para conquistar esses direitos. C. A afirmação das reivindicações de mulheres como grupo e o corpo teórico que as mulheres criaram. D. Crenças na necessidade de mudança social em grande escala para aumentar o poder das mulheres. A maioria das pessoas que usam o termo incorpora as definições de A e C. A, B, C. Mas a necessidade de mudança social básica no sistema para o qual mulheres exigem acesso igual não é necessariamente aceito por feministas. Eu sempre defendi a necessidade de uma definição mais disciplinada do termo. Depois chamei atenção para a útil distinção entre direitos da mulher e o conceito de emancipação da mulher. O objetivo do movimento de direitos da mulher é garantir às mulheres igualdade com os homens em todos os aspectos da sociedade e dar a elas acesso a todos os direitos e oportunidades que os homens têm nas instituições da sociedade. Assim, o movimento de direitos das mulheres é parecido com o movimento de direitos civis dos afrodescendentes dos Estados Unidos ao buscar participação igual para as mulheres no status quo, essencialmente um objetivo reformista. O movimento pelo sufrágio e pelos direitos da mulher do século XIX é um exemplo desse tipo. A expressão emancipação da mulher significa a liberdade das restrições opressivas impostas pelo sexo,
autodeterminação e autonomia. Liberdade das restrições opressivas impostas pelo sexo significa liberdade das restrições biológicas e sociais. Autodeterminação significa ser livre para decidir o próprio destino, ser livre para definir seu papel social, ter a liberdade de tomar decisões referentes ao próprio corpo. Autonomia significa conquistar o próprio status, não obtê-lo por meio de herança ou casamento. Significa independência financeira, liberdade de escolher seu estilo de vida e vivenciar sua orientação sexual. Tudo isso sugere uma transformação radical de valores, teorias e instituições existentes. Feminismo pode incluir as duas posições, e o feminismo do século XX, em geral, o fez. Mas acredito que, para mais exatidão, seria bom fazermos distinção entre o feminismo pelos direitos da mulher e o feminismo pela emancipação das mulheres. A luta pela emancipação das mulheres antecede o movimento pelos direitos da mulher. Não é sempre um movimento, pois pode ser um nível de consciência, um ponto de vista, uma postura, bem como a base para um esforço organizado. A emancipação das mulheres, é claro, ainda está longe de ser alcançada, embora mulheres de muitos lugares tenham conquistado vários direitos. Usando as duas definições em vez de uma, podemos distinguir com mais precisão, em estudos históricos, o nível de consciência e os objetivos das mulheres que estudamos. Emancipação tem derivação histórica específica do direito civil romano e mais manus mais capere. É o e mais manus mais capere. Sair de sob a mão de, livrar-se da dominação paternalista, o que se encaixa na situação das mulheres com muito mais exatidão do que libertação. Eu, portanto, prefiro a palavra emancipação. Vou ler de novo essa partezinha, tá? A emancipação tem derivação histórica específica do direito civil romano, que é e mais manus mais capere, que é sair de sob a mão de e livrar-se da dominação paternalista. Se encaixa realmente na situação das mulheres, muito mais do que a libertação. Tento seguir o hábito de usar direitos da mulher ou emancipação das mulheres sempre que for apropriado e restringir meu uso da palavra feminismo às ocasiões em que tanto o nível de consciência quanto de atividade sejam evidentes. Que palavra descreve o objetivo da luta das mulheres? Libertação das mulheres é a expressão que costuma ser utilizada. Minhas objeções ao uso dessa expressão são as mesmas quanto ao uso de opressão. Ela evoca movimentos políticos de libertação de outros grupos, tais como minorias raciais e coloniais. Implica vitimação e uma consciência subjetiva em um grupo que luta para corrigir uma injustiça. Enquanto o último conceito precisa ser incluído, com certeza, em qualquer definição adequada, o primeiro deve ser evitado. É óbvio, com base nessa discussão, que os termos que usamos dependem muito de como definimos as mulheres como grupo. O que são as mulheres, além de metade da população humana? Mulheres são um sexo. Mulheres são um grupo à parte em razão de suas distinções biológicas. O mérito de se usar o termo é que ele define com clareza as mulheres não como subgrupo ou minoria, mas como metade do todo. Homens são o único outro sexo. Claro que não nos referimos à atividade sexual, mas ao fato biológico. Pessoas pertencentes a qualquer um dos sexos são capazes e podem ser agrupadas de acordo com uma variedade mais ampla de orientações e atividades sexuais. Gênero é a definição cultural de comportamento definido como apropriado aos sexos em dada sociedade, em determinada época. Gênero é um conjunto de papéis culturais, é uma fantasia, uma máscara
uma camisa de força com a qual homens e mulheres dançam sua dança desigual. Infelizmente, o termo é usado tanto no discurso acadêmico quanto na mídia como alternável com o sexo. Na verdade, é provável que seu uso público disseminado se deva ao fato de soar mais refinado do que a simples palavra sexo com suas conotações indecentes. Tal uso é infeliz, porque esconde e mistifica a diferença entre o que é fato biológico, sexo, e o que é criado pela cultura, gênero. Feministas, mais do que qualquer um, devem querer apontar essa diferença e, portanto, ter cuidado ao usar as palavras apropriadas. Sistema sexo-gênero é uma expressão muito útil, apresentada pela antropóloga Gayle Rubin, que encontrou ampla aceitação entre feministas. Refere-se ao sistema institucionalizado que distribui recursos, propriedade e privilégios a pessoas de acordo com papéis de gênero definidos culturalmente. Assim, o sexo determina que mulheres devem ter filhos e o sistema sexo-gênero afirma que elas devem criar os filhos. Que palavras descrevem o sistema sob o qual as mulheres viveram desde o início da civilização e estão vivendo agora? O problema com o termo patriarcado, que a maioria das feministas usam, é que tem um significado limitado e tradicional, não necessariamente o significado que as feministas dão a ele. Em seu significado limitado, patriarcado se refere ao sistema, derivado historicamente do direito grego e romano, em que o homem chefe de família tinha total poder legal e econômico sobre seus familiares dependentes, mulheres e homens. As pessoas que usam o termo dessa forma não raro inferem um fator ahistórico limitado a ele. O patriarcado começou na Antiguidade Clássica e terminou no século XIX, com a outorga de direitos civis para mulheres, em particular as casadas. Esse uso é problemático porque distorce a realidade histórica. A dominância patriarcal de chefes de famílias, homens, sobre seus parentes é muito mais antiga que a Antiguidade Clássica. Ela começa no 3º milênio antes de Cristo e encontra-se bem estabelecida na época em que foi escrita a Bíblia hebraica. Além disso, pode-se defender que no século XIX, a dominância masculina na família apenas tomou novas formas, sem ter conhecido seu fim. Então, a definição limitada do termo patriarcado tende a impedir a definição precisa e a análise de sua presença contínua no mundo de hoje. Patriarcado, em sua definição mais ampla, significa a manifestação e institucionalização da dominância masculina sobre as mulheres e crianças na família e a extensão da dominância masculina sobre as mulheres na sociedade em geral. A definição sugere que homens têm o poder em todas as instituições importantes da sociedade e que mulheres são privadas de acesso a esse poder. Mas não significa que as mulheres sejam totalmente impotentes ou privadas de direitos, influência ou recursos. Uma das mais árduas tarefas da história das mulheres é traçar com precisão as várias formas e maneiras como o patriarcado aparece historicamente, as variações e mudanças em sua estrutura e função, e as adaptações que ele faz diante da pressão e das demandas das mulheres. Se o patriarcado descreve o sistema institucionalizado de dominância masculina, o paternalismo descreve um modo específico, um conjunto de relações patriarcais. Paternalismo, com mais precisão, dominação paternalista, descreve a relação de um grupo dominante, considerado superior, com um grupo subordinado, considerado inferior, na qual a dominância é mitigada por obrigações mútuas e direitos recíprocos. O grupo dominado troca submissão por proteção, trabalho não remunerado por sustento. Em suas origens históricas, o conceito vem das relações familiares conforme se desenvolveram sob o patriarcado, nas quais o pai tinha total poder
sobre todos os membros da família. Em troca, tinha a obrigação de prover sustento econômico e proteção. A mesma relação ocorre em alguns sistemas de escravidão. Pode acontecer em relações econômicas, tais como o sistema padrone do sul da Itália ou o sistema usado em algumas indústrias japonesas contemporâneas. Como se aplica a relações familiares, deve-se observar que as responsabilidades e as obrigações não são distribuídas igualmente entre o grupo protegido. A subordinação dos filhos meninos à dominância do pai é temporária, dura até que eles mesmos se tornem chefes de família. A subordinação das filhas meninas e das esposas dura a vida inteira. As filhas só podem escapar tornando-se esposas sob a dominância e proteção de outro homem. A base do paternalismo é um contrato verbal de troca, sustento econômico e proteção do homem em troca de subordinação em todos os aspectos, servidão sexual e trabalho doméstico não remunerado da mulher. Machismo define a ideologia de supremacia masculina, de superioridade masculina e de crenças que a apoiem e sustentam. Machismo e patriarcado se reforçam de forma mútua. É evidente que o machismo pode existir em sociedades onde o patriarcado institucionalizado tenha sido abolido. Um exemplo seria o de países socialistas com constituições que garantem às mulheres igualdade absoluta na vida pública, mas onde as relações sociais e familiares são machistas mesmo assim. A possibilidade da existência do patriarcado mesmo quando a propriedade privada é abolida é debatida hoje em dia entre marxistas e feministas e divide opiniões. Minha tendência é pensar que, onde quer que exista a família patriarcal, o patriarcado renasce sempre, mesmo que as relações patriarcais tenham sido abolidas em outros âmbitos da sociedade. Independentemente da opinião que se tenha sobre isso, o fato é que, enquanto existir machismo como ideologia, as relações patriarcais podem ser restabelecidas com facilidade, mesmo que tenham ocorrido mudanças legais que as proscrevam. Sabemos que a legislação de direitos civis é ineficaz enquanto existirem crenças racistas. O mesmo vale para o machismo. O machismo tem a mesma relação com o paternalismo que o racismo tem com a escravidão. As duas ideologias permitiam que o grupo dominante se convencesse de que estendia benevolência paternalista a criaturas inferiores e mais fracas. Mas o paralelo acaba aqui, pois o racismo fez com que os escravos criassem grupos de solidariedade, enquanto o machismo fez com que as mulheres se dividissem. O escravo viu em seu mundo outros tipos de hierarquia e desigualdade, homens brancos inferiores a seu senhor em termos de classe, mulheres brancas inferiores a homens brancos. O escravo vivenciou sua opressão como um tipo dentro de um sistema de hierarquia. Escravos podiam enxergar com clareza que estavam naquela situação por causa da exploração de sua raça. Então, a raça, fator na qual a opressão era embasada, tornou-se também a força que unificava os oprimidos. Para a manutenção do paternalismo e da escravidão, é essencial convencer o grupo subordinado de que seu protetor é a única autoridade capaz de suprir suas necessidades. É, portanto, de interesse do senhor manter o escravo na ignorância sobre seu passado e futuras alternativas. Mas os escravos mantiveram viva uma tradição oral, um conjunto de mito, folclore e história, que falava de uma época antes da escravização e definia um tempo anterior de liberdade. Isso oferecia uma alternativa à situação deles naquele momento. Os escravos sabiam que seu povo não fora sempre escravo e que outros como eles eram livres. Esse conhecimento do passado, as tradições culturais específicas, o poder da religião e a solidariedade de grupo permitiram que os escravos resistissem à opressão e garantissem a reciprocidade de direitos implícita em seu status. Eugene Genovese, em seu excelente estudo sobre a cultura dos escravos,
mostra como o paternalismo, embora suavizasse as características mais cruéis do sistema, também tendia a enfraquecer a capacidade individual de enxergar o sistema em termos políticos. Ele diz: não é dizer que os escravos não agiam como homens, é que eles não compreendiam a força que tinham como povo para agir como homens políticos. A razão de não conseguirem tomar consciência de sua força coletiva era o paternalismo. Essa descrição tem grande relevância para a análise da posição das mulheres, uma vez que sua subordinação foi manifestada a princípio como dominância paternalista dentro da estrutura familiar. Essa condição estrutural tornou bastante difícil qualquer tipo de desenvolvimento de solidariedade feminina e grupo coeso. Em geral, podemos observar que mulheres privadas do apoio do grupo e de conhecimento exato sobre a história das mulheres vivenciaram o completo e desolador impacto da formação cultural através da ideologia machista, conforme manifestada na religião, nas leis e nos mitos. Por outro lado, era mais fácil para as mulheres manterem um senso de autovalorização, porque é óbvio que compartilhavam o mundo e suas incumbências com os homens. Com certeza, isso era válido na sociedade pré-industrial, quando a complementaridade dos esforços econômicos de homens e mulheres era claramente visível. Era mais difícil manter um senso de autovalorização na sociedade industrial por causa da complexidade do mundo tecnológico com o qual os homens lidavam e por causa da natureza de commodity de todas as transações comerciais, da qual as mulheres, na qualidade de donas de casa, eram em grande medida excluídas. Não é por acaso que, em todo o mundo, os movimentos feministas tenham começado apenas após a industrialização. A base sobre a qual esse movimento se desenvolveu é a cultura da mulher, mas um conceito que merece definição. Cultura da mulher é a base que sustenta a resistência das mulheres à dominação patriarcal e a afirmação de sua própria criatividade ao moldar a sociedade. A expressão sugere uma afirmação de igualdade e uma consciência de irmandade. A cultura da mulher traduz-se com frequência na redefinição de objetivos e estratégias de movimentos de massa em termos que as mulheres considerem adequados. Nos Estados Unidos do século XIX, a cultura da mulher resultou em uma definição autoconsciente da superioridade moral das mulheres como uma justificativa para sua emancipação. A expressão também é usada no sentido antropológico para englobar as conexões de família e amizade das mulheres, seus laços afetivos, seus rituais. É importante entender que a cultura da mulher nunca é uma subcultura. Seria até inapropriado definir a cultura de metade da humanidade como subcultura. As mulheres vivem sua existência social dentro da cultura geral, sempre que são limitadas por obstáculos do patriarcado ou segregação em grupos, o que sempre tem como objetivo a subordinação, transformam esse obstáculo em complementaridade e o redefinem. Assim, mulheres vivem uma dualidade como integrantes da cultura geral e participantes da cultura da mulher. Quando as condições históricas são adequadas, e as mulheres têm tanto o espaço social quanto a experiência social para embasar seu novo entendimento, a consciência feminista se desenvolve. Historicamente, isso ocorre em estágios distintos. 1. A consciência da injustiça. 2. O desenvolvimento da noção de irmandade. 3. A definição autônoma pelas mulheres de suas metas e estratégias para mudar a própria condição. E 4. O desenvolvimento de uma visão alternativa do futuro. O reconhecimento de uma injustiça se torna político quando as mulheres percebem que essa injustiça é compartilhada com outras. Para remediar essa injustiça coletiva, as mulheres se organizam na vida política, econômica e social. Os movimentos que organizam inevitavelmente
encontram resistência, o que as forças a contar com os... Opa, desculpa. Volta. Tá. Os movimentos que organizam inevitavelmente encontram resistência, o que as força a contar com os próprios recursos e força. No processo, desenvolvem um senso de irmandade. Esse processo também resulta em novas formas de cultura da mulher, impostas às mulheres pela resistência que elas encontram, tais como instituições ou modelos de vida segregados por sexo ou separatistas. Com base em tais experiências, as mulheres começam a definir as próprias demandas e a desenvolver teorias. Em determinado nível, saem da androcentricidade na qual foram educadas e passam a colocar as mulheres no centro. Na área acadêmica, os estudos das mulheres buscam encontrar uma nova estrutura de interpretação interior à cultura histórica das mulheres, resultando em sua emancipação. É apenas por meio da descoberta e do reconhecimento de suas raízes, seu passado, sua história, que as mulheres, assim como outros grupos, tornam-se capazes de projetar um futuro alternativo. A nova visão das mulheres exige que elas sejam colocadas no centro, não apenas de eventos onde sempre estivemos, mas do trabalho universal de reflexão. As mulheres estão exigindo, como fizeram os homens durante o Renascimento, o direito de definir, o direito de decidir. Chegamos ao fim. Livrão. Que sensação, gente. Meu Deus. Bom demais. Tá bom, gente. Então tá. Chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Nossa, eu tô paga. Bom demais. Nossa, abriu tantas caixinhas aqui. Me deram tantas ideias, assim. Algumas coisas que ela trouxe. Vamos ver o que a gente consegue colocar em prática aí, né? Agora com essas novas perspectivas, essas novas compreensões, né? Bom, gente, aqui no livro, né, no e-book, ela trouxe algumas imagens das quais ela se referiu durante o livro, né? Que são os registros históricos, os registros encontrados, né? Pelos arqueólogos, arqueólogas, historiadores aí de nossas culturas, nossas sociedades. Então, o que eu estou pensando? Eu estou tentando aqui achar, tá? Porque tem muita coisa, muita bibliografia, muita, absurdamente. E, bom, tá aqui. Ilustrações, ó. Eu acho que tem bastante coisa para mostrar. Então, a minha intenção não é ficar aqui mostrando para vocês, porque eu acho que não vai dar muito boa, assim, não vai ser muito legal. Eu vou ver se eu consigo fazer, então, um videozinho com as imagens e o que elas representam, escrito, né? E para vocês terem essa experiência, assim, né? De ver o que ela está trazendo ali como símbolos, como referências, né? De tudo que ela trouxe aqui pra gente. Queria dizer assim, no meu coração, que eu sou extremamente grata a essa pessoa, a essa mulher, por ter dedicado a sua vida profissional para trazer isso pra gente. Nossa, só tenho que agradecer mesmo, do fundo do meu coração. Então tá, gente, olha que legal. Eu vou trazer essas imagens, vou ver se eu consigo fazer um videozinho e aí depois eu divulgo aqui na playlist desse livro, tá? Um beijo bem grande no teu coração e até o próximo vídeo, a próxima leitura. Ainda vou decidir o que eu vou trazer aí pra gente, tá? Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.